Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, amém? Como eu tô aqui no frio, esqueci de colocar isso aqui. Usar aqui a garganta, porque esqueci de colocar. Glória a Deus, vamos lá para mais um passo na presença do Senhor, aqui ó, no passo 35 já, glória a Deus. A oração de proteção contra os adversários. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus, é um salmo de Davi. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que diz assim o primeiro versículo: Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega o escudo grande e o pequeno, e levanta-te em minha ajuda. Tire a lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Seja como a palha perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor o perseguirá. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber e prenda-o na rede que ocultou. Caia ele nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor. Alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantam, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermo, as minhas vestes eram do saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Gente desprezível, se congregavam contra mim e eu não sabia. Desprezavam-me sem descanso, como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata minha alma das suas assolações e dos leões a minha vida. Louvar-te-ei na congregação, louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acene os olhos aqueles que me aborrecem sem causa. Pois não falam de paz, antes protejam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: o que fizeste os nossos olhos o viram? O que fizeste os nossos olhos o viram? Tu, Senhor, os tens visto. Não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperta a corda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor, Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seu coração: este era o nosso desejo. Não digam: nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todos os dias. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oração de proteção contra os adversários. Sabemos aqui que o adversário de Davi aqui era muitas pessoas, né? Usada pelo mal ali. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só que trazendo para os dias de hoje, meus irmãos,
A nossa luta, ela não é contra carne e nem sangue. A nossa luta é contra potestades, aleluia, Jesus, não é? Dos ares, nos lugares celestiais. E quando eu falo lugares celestiais, aleluia, Jesus, são anjos e demônios, são demônios, né? Aleluia, Jesus, são os anjos que estão nas trevas, que é o nosso próprio inimigo. É o próprio inimigo de Deus, é o opositor do Senhor. E quando eu falo opositor do Senhor, ele é o nosso opositor. Você já se percebeu que você às vezes não faz nada, como o Davi aqui, não faz nada, não fez nada e o inimigo se levanta. Olha lá, ele não fez nada para o rei Saul, mas o rei Saul, aleluia, Jesus, tomado pelo espírito do mal, né, tentava contra a vida dele. Então, o espírito do mal já se apoderou do homem, né? Então, quanto mais nesses últimos tempos, meus irmãos, tá tudo. É por isso que nós devemos vigiar e orar, para nós não cair em tentação. E quando eu falo cair em tentação, porque o inimigo ele vai nos tentar. E ele vai nos tentar como? Usando outras pessoas, né? Aleluia, Jesus. Olha só, seja como a palha perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Então, quando o anjo faça o fugir, aleluia, Jesus, é o anjo, né, é o espiritual. Então, nós temos que pedir para Deus proteção contra as hostes espirituais. Contra as hostes espirituais, né, que está ao nosso derredor. E ele quer nos atingir, ele quer nos parar. De todas as formas. Olha lá, tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estava enfermo, as minhas vestes eram saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Então, glória a Deus, aleluia. Então, tudo que nós faz na presença do Senhor, para o Senhor, ele recompensa, né? Aleluia, Jesus. Então, Deus, ele é tremendo. Glória a Deus, não sei vocês, meus irmãos, mas quanto mais a gente faz a obra do Senhor, quanto mais a gente está a caminho, está andando no caminho do Senhor Jesus Cristo, você acha que o inimigo ele vai se alegrar? Você acha que o inimigo ele vai deixar? Ele está ao derredor. Imagina, você está no caminho, andando em um caminho, e ao redor desse caminho aqui, ó, tem tentações querendo tentar você. Aleluia, Jesus. Tem pessoas fazendo churrasco, fazendo festa, se alegrando, não é? Se alegrando, porque quando deita na cama à noite, é só trevas que vêm sobre essas pessoas. Então ele tenta, não é? Ele tenta se preencher ali, de tomando uma cervejinha, de se alegrando com os amigos, de falando mal dos outros, às vezes nem falando nem mal, mas ali é um negócio ali vazio, que ele tenta preencher com essas coisas, né? E o inimigo usa essas pessoas, por quê? Porque está tudo corrompido, meus irmãos. Ele está fazendo o desejo da carne, ele está fazendo o desejo do inimigo. E quando ele está fazendo o desejo do inimigo, vê aquela pessoa que está ali no caminho. Aleluia, Jesus, não é? Olha a tentação, quantas tentações, quantas renúncias que eu e você temos que fazer na presença do Senhor. Não é? Quando nós quer seguir ao Senhor. E às vezes nós que está no caminho, ele quer que você faça igual ele faça, porque ele não quer, aleluia, Jesus, que você vá para o bem e ele fique lá. Ele quer ter uma desculpinha, sabe? Ele quer uma desculpa, o inimigo ele quer uma desculpa. Então olha quantas renúncias nós temos que fazer para estar na presença do Senhor, né? Quantas renúncias nós temos que tem que ter ali, né? Um combate ali, a nossa alma com o nosso espírito, a nossa carne com o nosso espírito já é um combate. Já é um combate ali tremendo, né? Então,
O próprio Deus aqui, ele é o nosso escudo. Aleluia, Jesus. Porque os que está fora do caminho, o que está fora, ao redor, aleluia, Jesus, ele quer nos atingir. Aleluia, Jesus. Então, o próprio Deus, ele é o nosso escudo. O próprio Deus nos blinda. Aleluia, quando nós confiamos nossos passos no Senhor. Aleluia, Jesus. Às vezes, eu não sei você, mas quantas vezes eu estou na minha casa e sobrevém repentino uma tristeza, vem repentino uns pensamentos ruins. O que é que eu faço? Eu repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele deu. A autoridade não é minha, a autoridade é dele, é no nome dele. É o nome do Senhor Jesus Cristo, é o sangue de Cristo que tem poder. Então o sangue de Jesus tem poder, está repreendido, esse sentimento não é meu. Aleluia, bata de retirada pelo sangue de Jesus, essa tristeza não é minha. Aleluia, Jesus. Então são setas malignas. São setas malignas que vêm, aleluia, ao encontro. E o próprio Davi aqui fala, Jesus, Senhor, pega o escudo grande e o escudo pequeno e pleiteia a minha causa, pleiteia, aleluia, Jesus. Por quê? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, é contra as hostes espirituais. Né? O próprio inimigo, aleluia, Jesus, ele joga setas malignas. Ele fica, meus irmãos, ao nosso derredor. Então é o próprio inimigo, aleluia, Jesus, que fica perseguindo o povo de Deus. Tira a lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Então, quando nós temos a confiança, a certeza da salvação, da couraça, né? A couraça da salvação. Aleluia, Jesus. Olha só. Dize a minha alma. Dize a minha alma. Eu sou a tua salvação. Então, Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso escudo. Aleluia, Jesus. Eu tô me lembrando aqui de uma certa ocasião que eu estava, né? Eu fui para a reunião da escola do meu filho, né? E na volta eu vim conversando com uma pessoa. Só que eu vim conversando com uma pessoa, né? Aí quando chegou no meio do caminho, eu desviei, né? Eu dei tchau para ela e eu vim para a igreja. E nisso que eu virei as costas, assim, virei a esquina, né? Eu me desviei, que eu virei a esquina. Me veio uma dor terrível, meus irmãos, uma pontada no meu pé. Sabe, uma pontada como se estivesse enfiando uma faca mesmo. Eu na hora repreendi. Bati o pé 3 vezes. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando aqui que é para me gloriar. Eu estou falando aqui que é uma situação que eu vivi. Meus irmãos, e saiu. Na hora saiu. Aleluia. Não foi eu, foi o sangue de Cristo. Não foi eu, foi o poder do nome de Cristo, que o nome de Cristo ele tem poder. Senhor, seja a minha salvação. Olha aqui, ó. Eu sou a tua salvação. Quando nós confiamos no Senhor, eu sou a tua salvação. Então é o próprio Deus que está falando para Davi. Eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados que buscam a minha vida. Voltem atrás e vergonhem os que contra mim tentam mal. Aleluia, Jesus. Né? E eu fui para a igreja. E como eu já falei que eu era da igreja pentecostal Deus e Amor, né? Sempre depois do culto tem as revelações, né? E nas revelações, Deus confirmou ali, né? A irmã falou, olha, você estava vindo agora no caminho, veio uma seta, bateu na sua perna, e essa seta era para te derrubar,
era para lhe envergonhar. Mas o Senhor repreendeu. Aleluia, Jesus. Essa seta. Então, confundidos e envergonhados sejam aqueles que tentam o mal contra os filhos do Senhor. Ele vai ser envergonhado, mas a seta voltou para o próprio inimigo. Aleluia, Jesus. Então sejam envergonhados os que buscam o mal contra os seus filhos, contra os filhos do Senhor. Porque nós estamos confiando ali nossos passos no Senhor. Aleluia, Jesus. Só que eu sabia, mas só que Deus confirmou através da revelação ali da irmã. Uma confirmação que nós mandamos quando nós confiamos, depositamos a nossa fé no Cristo, no Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Vamos ter mais confiança no Senhor. Então, meus irmãos, a seta daquela pessoa, porque eu sabia, na hora eu soube, na hora eu tive a certeza que foi ela rogando praga. Falou alguma coisa e o inimigo, por isso a boca ela tem poder, né? Porque o coração, a nossa boca só fala o que o coração estava cheio. E às vezes nem isso, meus irmãos, é que o coração está cheio de maldade, sabe? Está tanto com ódio, além da vida, com ódio de tudo, de ódio da sua vida, aleluia, Jesus, que a pessoa às vezes não quer o bem de ninguém. Aleluia, Jesus. Uma pessoa angustiada. É por isso que nós temos que depositar a nossa confiança, as nossas súplicas ali aos pés do Senhor. Aleluia, Jesus. Não é? Porque o inimigo usa a arma, usa as palavras, é como se fosse o carro dele, é a palavra que o povo lança angustiada. Aleluia, Jesus, não é? O próprio inimigo que está ali ao derredor, irmão, porque esse mundo aqui é mais espiritual do que físico. Se nós tivéssemos os nossos olhos espirituais abertos, meus irmãos, nós ia ver tanto do demônio nessa face dessa terra, tanto mal, que nós não ia conseguir viver. Então, ele usou aquelas palavras, usou aquela seta, foi direto ali. Qual é o intuito dessa pessoa? Confundam-se e sejam envergonhados. O laço, que o próprio inimigo caia no laço que ele próprio armou. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu nem sabia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, o Deus Todo-Poderoso, ele é o nosso escudo. Olha só. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor, Deus meu. E não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seus corações, este era o nosso desejo. Não digam, nós o havemos devorado. Vergonhem-se e confundam-se os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Então, quando o rei Davi está falando isso, meus irmãos, que quando nós estamos ali no caminho do Senhor, aleluia, Jesus, não é? A palavra do Senhor, o Senhor Jesus Cristo é a nossa luz, não é? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Deus, ele é tremendo. Deus, ele é tremendo. Né? E a palavra do Senhor fala que nós somos o espetáculo dos mundos. Então todos os mundos, aleluia, Jesus, estão com os olhos fitos aqui. Todos os lugares, os anjos celestiais, olha só que está nos altos, estão fitos aqui, porque aqui foi aonde ele encontrou a brecha. Aqui foi o lugar da queda. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas há um Deus Todo-Poderoso
que desde o princípio ele já se entregou por nós. Aleluia, Jesus. E todo aquele que deposita a sua fé, a sua confiança nele, jamais será confundido. Aleluia, Jesus. Então vamos vestir nosso capacete da salvação. É isso que Deus ele quer que nós tenha o capacete da salvação. E ele próprio, ele é o nosso escudo. Aleluia. Ele manda anjos ao nosso favor. Mas como eu disse aqui em outros vídeos, né? Que Deus ele quer dar autoridade para mim e para você. Aleluia, Jesus, autoridade de clamar pelo sangue do Cristo, pelo sangue todo-poderoso derramado. Aleluia, Jesus, pelo nome de Jesus Cristo. Aleluia, pelo nome ungido de Deus. Aleluia, Jesus, que a unção derruba jugo, a unção derruba cadeias, quebra cadeias. Então, o próprio Cristo, aleluia, ele é a unção sobre nós. Aleluia, Jesus, ele é o nosso óleo, a nossa unção. Porque ele é o ungido de Deus, então nós confiamos no Cristo, no Todo-Poderoso. Porque ele deu, aleluia, ele já morreu, não é? Ele já se entregou naquela cruz. Ele já ressuscitou. Ele está vivo. E diz, eu estou contigo. Aleluia, eu estou convosco. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E olha, quantos livramentos que às vezes nós nem sabemos, nós nem repreendemos e Deus está livrando. Porque é a própria blindagem do Espírito Santo, é a blindagem da unção de Cristo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E Deus, ele é tremendo, meus irmãos. Deus é tremendo. Ele usa pessoas, ele manda anjos a nosso favor. Aleluia, Jesus, mas ele quer dar autoridade para mim e para você. Aleluia, Jesus, glória a Deus, porque Deus é amor, Deus é benigno. Ó, e assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todos os dias. Então, quando eu louvo ao Senhor todos os dias, é agradecer ao Senhor, é gratidão, é dizer que Ele nos livra, é dizer que eu só acordei porque foi o Senhor que nos sustentou. Eu só estou falando com você aqui porque é o Senhor que está nos sustentando. Isso já é um louvor. Louvado e engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso. Aleluia, seja o Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o mundo espiritual, meus irmãos, aleluia, Jesus, é o que rege o mundo físico. É como se nós fosse um boneco, aleluia, Jesus. E sabe aqueles bonecos que nós que tem aquelas cordinhas, né? Esqueci o nome daquilo. Entendeu? Então, quem é que está regendo a minha e a tua vida? Quem é que está regendo? Aleluia, Jesus. Quem é que está nos guiando, nos conduzindo? Aleluia, Jesus. É o próprio Deus. Então nós temos que confiar ao nosso Criador, porque Ele é o nosso tudo. Ele é tudo para nós, Ele é tudo. Ele é a nossa vida. Aleluia, Jesus. É por isso que eu louvo e agradeço ao Senhor todos os dias pelos livramentos que Ele nos tem dado. E esse mundo, meus irmãos, ele é regido pelo espiritual. Tanto pelo bem, tanto pelo mal. Mesmo você não seguindo o mal, mas já está sendo guiado pelo mal. Entendeu? Porque tem uma força maior. Uma força maior vem do espiritual. Então nós não podemos fazer nada se do alto não for concedido. Entendeu? Nós não podemos fazer nada se do alto não for concedido. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Deus ele é tremendo, meus irmãos, não é? Quem já teve aquele sono, como é que fala? Aquele sonho lá de paralisia do sono.
É terrível. Quem já teve, sabe que você quer se mexer, você não consegue. Você quer gritar, você não consegue. Você quer correr, você não consegue. Quem já teve um sonho assim? Que tem um monstro te perseguindo, né? Você corre, 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 corre e não sai do lugar. É terrível. É terrível, meus irmãos. Então, o mundo espiritual rege o mundo físico. Aleluia, Jesus. Então, quem é que está regendo a minha e a tua vida? Quem é que está ganhando força? Quem é que está ganhando essa luta, essa batalha? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então é o próprio Deus, que é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, Ele é tudo para nós. É o sangue do Cordeiro, é o sangue de Cristo que nos livra. Né? Outra hora eu estava dormindo, meus irmãos, já era de manhã já, estava tudo claro, né? E de repente, é como se fosse uma paralisia do sono, sabe? Só que no caso, o meu corpo estava dormindo e a minha alma, ela já estava fora. Ela já estava fora, sabe que a minha alma, ela queria sair do meu corpo. Só que uma força, ela prendia os meus braços assim, ó. Ela prendia os meus braços assim e eu não conseguia abrir a minha boca. E eu não conseguia me mexer. A minha alma, ela queria sair de dentro de mim e eu não conseguia. Aleluia, Jesus. E a minha alma sabia, aleluia, Jesus, que estava vindo. A minha alma sabia é como se eu soubesse que o inimigo ele estava vindo em minha direção. Entendeu? Só que meus olhos não estavam vendo. Nem os olhos espirituais e nem os meus olhos carnais. Porque os meus olhos carnais estavam dormindo, eu estava dormindo. Aleluia. E a minha alma, ela sabia. Então, o próprio inimigo, a força do mal, tentou amarrar a minha alma. Para não sair de dentro do meu corpo, né? Então, aí foi quando o inimigo ele veio ao meu encontro, né? Ele entrou, meus irmãos, no meu quarto. E quanto mais ele entrava, mais forte ficava, sabe? Quanto mais perto ele chegando, mais aquela força espiritual, ela me segurava. E quando eu estava ali já, ele estava se aproximando, ele vem flutuando, sabe? É como se fosse uma fumaça densa. É como se fosse, sabe, aquelas bolinhas de chumbinho, bem pequenininha. É como se fosse aquilo, mas todas juntas, é como se fosse um imã e aquelas bolinhas todas ali fazia, sabe, ali aquele monstro, aquele bicho, aquele demônio. Então, quanto mais ele chegava perto de mim, que quando eu vi ele entrando, que ele chegou perto de mim, ficou rosto a rosto comigo, meus irmãos. Eu queria falar, eu queria gritar, minha boca não abria. Então eu clamei dentro da minha alma. Eu clamei, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Quando eu falei a terceira vez, o sangue de Jesus em pensamento, a minha alma clamou. Né? Que quando eu clamei o sangue de Jesus pela terceira vez, meus irmãos, é como que ele saiu, sabe quando eu falei o sangue de Jesus tem poder, ele saiu, é como se fosse algo que sugou ele de repente, sabe? Então, quando eu clamei o sangue de Jesus tem poder,
ele foi sugado e eu fui liberta, minha boca se abriu, meus olhos se abriu, eu acordei, né? E quando eu já acordei, eu vi a porta do meu quarto bater, eu vi a porta bater e eu ouvi o portão bater. Da velocidade que ele saiu, sabe, desembestado, quando eu clamei o sangue de Jesus. Então é o nome de Cristo, é o sangue de Cristo. Aleluia, Jesus. Ele não suporta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o meu esposo que estava do meu lado, ele ouviu. Ele ouviu a porta batendo e o portão batendo. É como se algo tivesse puxado ele, sabe? Ele não saía, ele não virou as costas e saiu. Ele saiu de frente comigo. Ele saiu. Foi puxado, saiu desembestado. Porque a unção de Cristo é a unção do sangue de Cristo. Nós não somos consumidos, né? Aleluia, Jesus. Então, Deus, ele é tremendo, meus irmãos. Uma outra situação também, que eu dormindo, aleluia, Jesus, não é? Mas a minha alma, ela estava acordada, né? Uma visão espiritual. Um homem também se apresentou aqui na minha porta. Ele não se apresenta muitas das vezes, meus irmãos, para colocar terror. A palavra do Senhor fala que ele se apresenta como um anjo de luz. Muitas das vezes. Então ele se apresentou como um homem de terno, de gravata, elegante. Só que o rosto dele eu não via, mas eu via, estava o cabelo dele social. Aleluia, Jesus. Na porta do meu quarto, eu dormindo. Aleluia, Jesus. E quando eu olhava para ele, só com o olhar dele que ele dava para mim. Aleluia, Jesus. É como se era cada seta, cada raio, é como se fosse raios que ele jogava em mim. Eu fui bombardeada. Aleluia, Jesus. Eu já fui bombardeada. Aleluia, Jesus. E você via aquela risada sarcástica. E quanto mais eu era bombardeada, meus irmãos, era como se fosse setas entrando assim, sabe? É como se fosse, sabe como aquele tiro de metralhadora que quando a pessoa dá, que você vê nos filmes, né, que a pessoa vai. Meus irmãos, ele não falava, ele não abria a boca. E nem eu conseguia abrir a boca, porque era como se fosse choques. Cada seta que vinha era como se fosse choques na minha alma, entendeu? Como se fosse lanças que transpassava. E quanto mais a minha alma clamava pelo sangue de Cristo, aleluia, Jesus, mais eu sentia dor. Quanto mais eu clamava, mais aí eu clamava dentro da minha alma. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus está repreendido em nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós vencemos só pelo sangue de Cristo. É o sangue de Cristo. Você sabe o que é ser bombardeado pelo inimigo, meus irmãos? Bombardeado, ele não levantou nada, ele estava com a mão no bolso assim, sabe, bem elegante, com a mão no bolso, em pé na porta do meu quarto e só olhava. É como se ele mandasse com os próprios olhares aquelas setas malignas. E eu era bombardeada. Eu fui toda bombardeada. Aleluia, minha alma foi bombardeada aquele dia. Mas o sangue de Cristo, o nome de Cristo me salvou novamente. Aleluia, Jesus. Hoje eu entendo porque Deus ele permitiu isso na minha vida. Porque ele queria mostrar para mim, ele queria dizer
que o sangue dele tem poder. O sangue de Cristo tem poder. É Cristo que tem todo o poder e toda a autoridade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então, Deus, ele é tremendo, meus irmãos. Deus, ele é tremendo. É ele que nos protege. É ele que vem e nos guarda. Não é? Aleluia, Jesus. Porque o inimigo, se possível, ele queria nos devorar vivo. Aleluia, Jesus. Então, foi muitas experiências que eu tive. Aleluia, Jesus, com a minha alma fora do corpo. Né? E lá nos Salmos 3, não é? Salmos 3, versículo... Não, Salmos 5, versículo 3. Vamos lá. É 3:5. Glória a Deus. Quando eu falei desse demônio, né? Que ele queria... Não, isso aí já foi outra ocasião. Já foi outra ocasião já. Aleluia, Jesus. Cadê? Aqui. Uma ocasião, uma batalha espiritual que eu vivi na madrugada, que eu pensei que eu não ia voltar mais para esse plano, não é? Aleluia, Jesus, que eu não ia. E quando eu abri os meus olhos, né, de manhã, aleluia, Jesus, já agradecendo ao próprio Deus, ao próprio Cristo, né, e eu fui abrir a palavra ali, pedindo confirmação do Senhor, e o Senhor me deu essa palavra aqui, Salmos 3, glória a Deus, aleluia, Salmos 3, confiança na adversidade. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Olha só, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor, ele me sustentou. Não temerei os milhares dos povos que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Então, quando o Senhor, ele abençoa, Senhor, né? Ele é o nosso escudo. Eu me deitei e dormi, mas eu só acordei porque é o Senhor que nos sustenta. Então foi o próprio Deus que confirmou na palavra de Deus que ele foi que estava sustentando a minha alma. Foi ele que estava pelejando a minha causa. Foi ele. Aleluia, Jesus, porque toda honra e toda glória seja dada ao Todo-Poderoso. Porque ainda que a minha alma ela venha, aleluia, dormir, o meu corpo ele venha dormir, a minha alma venha dormir, é ele que nos sustenta nas palmas das suas mãos. É ele que é o nosso escudo. É ele que livra a nossa alma. Então, se nós estamos acordados aqui hoje, dizendo que ele é bom, aleluia, dizendo que você está vivo aí, aleluia, Jesus, é ele que nos sustenta. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, Deus confirmou na palavra aqui, que quem sustenta com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, mas eu só acordei, porque o Senhor, ele me sustentou. Então, Deus, ele é tudo para nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, é ele que nos sustenta, é ele que nos livra. Aleluia, Jesus, de todo mal. Aleluia, ainda que eu esteja dormindo, que meus olhos não vejam, né? É como eu disse, esse mundo aqui, ele é regido pelo mundo espiritual. Então, o inimigo, ele quer paralisar. Ele quer paralisar o povo de Deus. Porque ele quer ser o guia. É ele que quer conduzir o povo. Porque o povo dormindo, o povo de Deus dormindo, o povo de Deus não tomando posse da salvação, o povo de Deus não tomando, aleluia, Jesus, a convicção que é o Deus que tem que ser o nosso guia, que é Deus que é o nosso guia, que é Deus que é tudo dele, por ele, que é ele que nos sustenta, é ele que nos faz tudo por nós. Aleluia, Jesus.
Ele quer tirar isso. Ele quer dizer, você é fraco, você não pode nada. Realmente eu não posso, mas o meu Deus pode. É por isso que nós temos que ter a confiança plena no Senhor, a confiança convicta em Deus, em Cristo. Porque Ele é o nosso manto santo, Ele é a nossa blindagem. Glória a Deus. Então Ele quer paralisar o povo. Aleluia, Jesus. Então vamos tomar posse da vitória. E vamos dizer, o sangue de Cristo tem poder. Está repreendido pelo nome de Jesus Cristo. Pelo Cristo, Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Está repreendido pelo nome de Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, está repreendido todo mal na minha e na tua vida, toda levante, toda doença, todas as setas malignas. Aleluia, Jesus, que vem para poder paralisar. Aleluia, Jesus. Até mesmo nossos familiares, a nossa vida, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, vamos orar? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, Senhor, meu Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, olha só. Tá cheio de bolinha aqui o óleo, já. Tá cheio de bolha, meus irmãos, o óleo, ó. É porque não dá pra vocês verem, tá cheio de bolinha. É o oxigênio de Deus, é o sangue de Cristo, é o oxigênio do Senhor. Olha aí a confirmação, ó, tá cheio de bolha aqui, ó. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai querido, Pai amado, coloca uma gota, Senhor Jesus Cristo, do teu sangue neste óleo. Senhor Jesus Cristo, te abençoa. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, vai de encontro, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. A todos os pedidos que estão aqui, Senhor Jesus Cristo, vai colocando uma gota do teu sangue em cada pessoa, em cada familiar, Senhor. Senhor Jesus Cristo, meu Deus, gratidão, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Pai querido, Pai amado, é no nome do teu Filho amado, é no nome do Senhor Jesus Cristo que aqui estamos, Senhor Jesus Cristo. Gratidão, Senhor, por hoje eu estar aqui, Senhor. Bendito seja o Senhor. Eu vou te louvar e bendizer, Senhor, porque Tu és grande, Tu és o meu Rei. Aleluia, Tu é tudo para mim, Tu és a minha vida. Aleluia, Jesus, eu renuncio, meu Pai. Aleluia, todas as maldições, meu Pai. Todas maldições, aleluia, Jesus, verbalizada, maldições geracionais, maldições hereditárias, eu renuncio pelo sangue de Cristo, eu renuncio pelo sangue do Cordeiro, eu renuncio, aleluia, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, Jesus, vai de encontro, Senhor. Aleluia, Jesus, a cada coração, a cada casa, a cada lar, meu Pai. Repreendendo, Senhor Jesus Cristo, toda a obra de Satanás, toda a obra das trevas. Aleluia, Jesus, toda a obra, Senhor Jesus, todo olho gordo. Aleluia, Jesus, meu Pai, Senhor Jesus Cristo, passa, Senhor, teu sangue, Senhor. A cada um da nossa família, Senhor, nossos filhos, esposo, mãe, pai, irmãos. Aleluia, Jesus. Da nossa família, da nossa casa, nos blinda, Senhor Jesus Cristo, com o teu sangue. O teu sangue, Jesus, repreende toda obra de feitiçaria, de macumbaria, de voodoo. Aleluia, Jesus, amarrações, bruxaria. Aleluia, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus te repreende. Está repreendido pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus está repreendido. Meu Deus, abençoa, Senhor Jesus Cristo, a todas as pessoas que vão assistir, Senhor. A todos os inscritos. Aleluia, Jesus, aquelas pessoas que não são inscritos. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Vai de encontro, Senhor, a cada um, Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te agradeço, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus, Santo Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Encerrando esse vídeo hoje, amém? O que eu falei foi preciso, aleluia. Jesus passou 44 minutos, amém? Mas que o Senhor, Ele continue, o Espírito Santo continue falando mais e mais no seu coração, amém? Amanhã tem mais, se assim Deus o conceder.
Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo e até amanhã. Em nome de Jesus.